Vamos lá, começamos o capítulo com Saitama encarando o horizonte pensativo com algo que estava vendo. Voltamos para a época que a cidade Z ainda existia e vemos que as coisas estão terríveis por lá. E de todos os abrigos construídos para lidar com aquele caos, focamos no sétimo. Esse abrigo foi criado para operar durante emergências com um sistema de defesa que pode resistir a qualquer impacto externo. Principalmente para ataques de monstros que representam seres perigosos, na qual são criaturas extremamente inteligentes, o que acaba sendo uma grande ameaça para a sociedade humana, principalmente pelo poder de extingui-la. Nesse abrigo, vemos um batalhão de pessoas amontoadas, buscando espaço para se protegerem. As pessoas dentro do abrigo torcem para que tudo esteja bem do lado de fora, e que todo o abrigo estava no total do seu potencial. E assim, uma grande explosão é vista mostrando um grande estrago, justificando o porquê da ativação dos abrigos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui com os nossos capítulos extras, né? A gente sempre tá trazendo agora os capítulos extras dos volumes de One Punch Man. A gente tá aqui trazendo o capítulo 184 da semana passada. Se você não acompanhou, você pode acompanhar. E agora tem o 184,5, né, que é o capítulo extra do volume 3, né? Lembrando que esses capítulos só tem do volume físico, ele não tá disponível nas versões digitais de One Punch Man, então só comprando o volume físico para você ter este acesso. Então, cara, nos comentários, vamos lá, gente, me ajude. Me ajude, eu tô explicando isso no começo do vídeo para não deixar nenhuma sombra de dúvida. E é claro, né, se tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais, compartilha esse vídeo com seus amigos também. E se você puder, deixa aí o seu valeu e se torne membro aqui do canal. Em breve a gente deve migrar pro nosso grupo no WhatsApp, mas por enquanto você já pode ajudar a fazer a gente a ter, né, a incentivar a gente a ter e colocar vídeos mais incríveis para vocês. Voltamos então com a explicação da causa da grande comoção. Isso tudo por causa de um monstro absurdo que havia surgido, chamado de a larva da cigarra fantasma de 170 mil anos. O monstro é quase do tamanho de um prédio de vários andares, carregando as características do seu nome como uma cigarra. Somente sua aparição foi suficiente para destruir todo o edifício no qual havia se jogado. Dos heróis aparecem tentando lutar com a cigarra gigante, mas eles não conseguem nem arranhar o monstro. Eles reclamam que a pele dele é muito rígida, que está conseguindo repelir todos os ataques, que possui um grande poder e que não podem chegar perto. Então, um novo herói chega dizendo que vai cuidar da batalha. E os garotos se surpreendem com a sua chegada, chamando o personagem de o promissor novato Darkness Blade. O herói se veste todo de preto, carregando uma armadura e espada com uma aura dracônica. Darkness Blade diz que sua lâmina é impiedosa e que rasga o mal em pedaços. E o outro herói diz que o melhor é a forma de como age silenciosamente. Então, temos a explicação do que é ser um herói profissional, que é alguém que foi recrutado pela recém-formada Associação de Heróis, uma organização privada que assume a tarefa de combater desastre com monstros. Então, temos suas apresentações como Darkness Blade na posição 61 da classe B, Red Muff na posição 140 da classe C e graduado na posição 299 no rank C. E que a principal função dos heróis era exterminar os monstros, mas as coisas não estavam funcionando tão bem assim. Quando o resultado do confronto aparece, os três levaram uma surra da cigarra e adentraram ao abrigo totalmente derrotados. As pessoas começam a mostrar o dedo do meio e xingar os heróis com indignações sobre a forma como perderam a batalha, perguntando se podiam ser tratados mesmo como heróis. Eles questionam aos heróis sobre o que farão com os monstros que estão do lado de fora e alegando que pedirão suas doações de volta. A única coisa que Graduado consegue pensar é que arrumará um novo emprego, porque esse lance de herói não é com ele.
Red fala que o monstro é muito forte e é mais fácil eles ficarem dentro do abrigo e esperarem que morra de velhice, e questiona quanto tempo isso vai demorar. Graduado diz que, por mais que não tenham conseguido derrotar o monstro, eles conseguiram ajudar na evacuação dos civis, e que isso foi tudo que conseguiram fazer. Eles comentam que surtos de monstros têm aumentado cada vez mais naquela cidade, e por mais que os heróis estejam irritados por não terem conseguido vencer, as pessoas, alguns ali que acabaram de chegar, foram guiados ali por eles e que estavam extremamente gratos por suas ações. Então, no meio dessa multidão, podemos ver o nosso futuro careca, o Saitama, com o olhar como se estivesse surpreso. Bom, pra quem tá perdido, realmente nos nossos capítulos extras eu fiz uma postagem lá na comunidade pra explicar certinho sobre o que está acontecendo e como tá tendo essas referências e explicações, né, sobre a criação ali da associação de heróis e também sobre as habilidades do Saitama, sobre a origem das habilidades do Saitama. Então tá ficando bem interessante esses vídeos na forma como a gente tá falando desses capítulos extras. E no caso aqui, a associação ela já foi criada, né? Ou seja, se o treinamento do Saitama no anime durou 3 anos, isso quer dizer que a cidade Z foi destruída há pouco tempo. 20 anos ali para a descoberta de God, há 13 anos a associação foi criada, há 3 anos o Saitama começou seu treinamento, há 2 anos o Blast encontrou com God e a cidade Z deve ter caído no mesmo período, né? Então tanto ali a gente observa o Blast encontrando com God e também a cidade Z podem ter caído no mesmo período, e a importância de identificar essa queda dessa cidade é essa conexão com o God, né? A conexão realmente com os monstros. As coisas nas linhas cronológicas estão começando a fazer sentido agora, e como a cidade Z e God estão conectados desde o começo da história. Lembrando que a sede da Associação dos Monstros era debaixo da cidade Z, mostrando definitivamente o ponto entre os monstros, God e o município. Lembram do mural que aparece lá do próprio Orochi sendo alimentado, na verdade se alimentando, né, dos monstros, e depois o mural quebra, né, ele se quebra e nós podemos ver o God embaixo, né, se alimentando ali do Orochi. Então basicamente tem essa conexão muito forte entre a cidade Z, os monstros e God. Esse é um ponto interessante de como tudo está começando a se encaixar aqui na minha cabeça e provavelmente na cabeça de vocês sobre os acontecimentos de One Punch Man de uma forma mais sucinta, de como essas 3 características da história estão se conectando ou estão conectadas desde o início. Saitama então fica incrédulo, entendendo que aquilo era um abrigo. A moça do lado fica feliz por eles serem tão sortudos por terem chegado no local, e o careca discorda. Ele fala que quando viu os heróis, pensou que se fosse atrás deles chegaria até o local onde o monstro estava, e está bem irritado por isso. Então, o careca começa a voltar pela multidão, recuando cada vez mais no cenário, pedindo licença por onde passa, até que chega na porta de saída, e quando tenta abrir, as pessoas lhe impedem, chamando-o de maluco. Elas agarram o Saitama de tudo quanto é jeito, puxando sua bochecha, puxando o cabelo, cabeça, e tentando impedir que saia do local, até que decidem chamar os seguranças. Assim, uma segurança aparece e diz ali para o Saitama que o abrigo foi projetado de forma que as saídas não possam ser abertas, enquanto o sistema de defesa estiver ativado. Anota essa informação aqui porque a gente vai voltar com ela no final do vídeo. E que somente as pessoas que passaram pela autenticação biométrica na entrada podem entrar. Portanto, não há absolutamente nenhuma maneira de os monstros entrarem. Assim, ela fala para o careca que o local é seguro e que não tem com o que se preocupar. Saitama pergunta se nem a segurança consegue sair e se seria possível abrir uma saída para ele, e ela responde que é impossível. O futuro careca diz que não pode quebrar a saída, então a única forma é criar outra rota, e pensa também que precisa ir ao banheiro e se questiona se tomou muito chá verde no almoço. A segurança começa a dizer em um megafone para os cidadãos ficarem tranquilos, porque o abrigo foi construído pela Associação de Heróis com um bruto investimento de dinheiro,
Isso é o que eles chamam da grande fortaleza para proteger a humanidade. Que a parede externa é feita com um método de construção especial e pode suportar calor extremamente alto e que pode absorver todos os tipos de choques. Saitama, então, observando e ouvindo toda aquela fala, começa a andar para cima e para baixo procurando por um banheiro. E a segurança continua dizendo que tanques e mísseis são impotentes perante as paredes do abrigo e que a máquina de identificação biométrica na entrada pode detectar monstros disfarçados de humanos. Os splinkers no teto emitem íons negativos e a música clássica suave aumenta o relaxamento. A segurança vibra ali dizendo que não existe uma única falha e que todo o sistema é perfeito. Isso tudo até o Saitama voltar e perguntar onde fica o banheiro. A mulher responde que não existem banheiros no local e o futuro careca fica indignado, dizendo que isso sim é uma falha grave. Uma hora se passa e o monstro ainda não havia sido derrotado. E o Saitama começa a pensar que disseram para ele que não poderia ir embora, enquanto o monstro não for vencido. Saitama diz que está em uma situação ruim e se pergunta quanto tempo sua bexiga pode aguentar, pensando que isso só pode durar mais uns 15 minutos. Alguém surge ao lado do careca dizendo que 2 heróis de classe A foram enviados até eles, mas que ambos foram derrotados e que o monstro foi classificado como nível demônio. Ele informa que uma nova equipe está a caminho, mas que vai demorar mais 3 horas para isso. O que faz o Saitama ficar em pé imediatamente, dizendo que precisa usar o banheiro e que não aguenta mais. O Prota se dirige a uma parede ao fundo, enquanto todos visualizam pensando sobre o que o futuro careca fará. Eles dizem que Saitama não pode fazer nada contra o abrigo, já que ele é indestrutível. Então, o futuro careca pensa que não importa onde acerta o golpe. O custo foi a mesma coisa em qualquer lugar daquele local. Então, mesmo com o abrigo sendo resistente a mísseis, tanques de guerra, monstros de rank demônio e o caramba 4, nada resiste a um belo soco do futuro careca. Assim que abre o buraco na parede, o Saitama põe a mão na bexiga e diz que precisa achar uma loja de conveniência urgentemente. Todo mundo dentro do abrigo parece ver um fantasma e não acreditam que o Saitama quebrou a parede, mas sim que ela desmoronou e como um homem louco saiu por ela. As pessoas começam a pensar que pode acontecer casos ali de que os monstros apareçam, causando terror nelas, com até mesmo crianças e mulheres chorando. A forma como os monstros podiam invadir o local agora. E alguns até mesmo começam a pensar que o futuro careca estava morto pela queda da parede e perguntam qual era o seu nome. E as pessoas dizem que seu nome era o Saitama. E correndo no meio da rua, o Prota encontra uma loja de conveniência. Mas o monstro cigarra entra na sua frente querendo lhe atacar. Mas o careca contra-ataca dando um buta socão na cigarra, atravessando sua cabeça de uma vez, eliminando o monstro. O narrador então declama que Saitama havia começado a sua jornada como hobby. E agora ele encara outra cigarra, mas em sua forma completa, com careca e tudo mais. Com esse tempo sendo passado, dizendo que o verão finalmente havia chegado. Cara, eu não sei vocês, não sei se vocês perceberam, mas esse capítulo ele é bizarro. Ele é bizarro porque eu vou levantar uma hipótese aqui, né? Eu vou levantar uma hipótese aqui de como eu entendi esse capítulo e depois vocês falam comigo nos comentários se vocês entenderam a mesma coisa que eu. Por quê? Fica a grande questão, né? Será que o Saitama nunca foi reconhecido como herói antes? Porque todo mundo da cidade Z morreu dentro dos abrigos. Olha só que loucura que a gente tá falando aqui. Por quê? Desde lá atrás, pelo menos no segundo capítulo extra, na verdade o terceiro capítulo extra que a gente falou, sobre quando o Saitama, ele quebrou ali o limite, né, ali do seu corpo, a forma como fica aquela brincadeira da dor do dente e também ali da forma como ele estava quase quebrando os limites das suas habilidades ou coisa do tipo.
Então, desde esse capítulo, as pessoas já estão olhando para o Saitama, e isso é dentro da cidade Z, né? Isso é dentro da cidade Z, não é em outra cidade ou coisa do tipo. E as ações do Saitama, a velocidade como ele salvava ali, ou até mesmo salvou a criança nesse capítulo, mostrava para nós que ele já estava chamando a atenção da galera. Só que em algum momento, os moradores da cidade Z tinham que desaparecer para que o Saitama não fosse reconhecido. E aí, todo mundo entrando nos abrigos demonstra que, será que foi aí que todo mundo morreu? Será que foi aí que todo mundo desapareceu? Porque, primeiro, todo mundo da cidade foi enviado para dentro dos abrigos, né? Todo mundo da cidade Z foi enviado ali para dentro dos abrigos, e os abrigos ali, na forma como a gente pode observar, né? O próprio do Saitama já era o 7º. Então, os abrigos, eles só abririam depois que os monstros fossem derrotados. E os monstros nunca pararam de vir, porque a associação dos monstros era debaixo da cidade Z. Olha a falha grotesca que a gente tem aqui, tá? Cara, olha o absurdo que nós temos aqui. Se a associação dos monstros era debaixo da cidade Z, isso quer dizer que os abrigos nunca abririam. E algum monstro pode ter entrado no local pelo buraco feito pelo Saitama e matou todo mundo daquele abrigo, fazendo apenas o Darkness Blade escapar, né? A gente começa a observar que as pessoas que ficaram nos outros abrigos, como os monstros nunca desapareceram, poderiam ter morrido de desnutrição ou qualquer coisa do tipo, né? A forma como eles nunca conseguiram sair, porque os monstros nunca desapareceram, e aí as pessoas não foram ao resgate dele. E ao mesmo tempo, nesse caso aqui, os monstros poderiam ter entrado dentro do abrigo ali, do 7º, né? Do 7º abrigo, e a forma como eles poderiam ter sido mortos através disso, e só sobrando o Darkness Blade, porque era o herói mais forte, né? Era o herói mais resistente desse sentido. Seja a forma bizarra que for, a Tatsumaki já destruiu toda a cidade Z, e nós nunca vamos descobrir o que realmente rolou nesse local, né? O que rolou com essa galera, se eles foram todos mortos, o que realmente aconteceu com os moradores da cidade Z. E é por isso, provavelmente, que o Saitama demorou tanto para começar a ser reconhecido, e como os moradores da cidade Z desapareceram. E talvez essa seja até mesmo ali uma conexão de como o Saitama se parece um pouco ali com o Watchdog Man, né? Porque o Watchdog Man, ele cresce, se eu não me engano, na cidade de O, e é por isso que ele é reconhecido como um herói tão forte naquele local. Era pro Saitama ter a mesma coisa na cidade Z, mas olha só o que aconteceu. Todo mundo acabou morrendo dentro do abrigo, né? Isso impediu com que o nosso careca fosse reconhecido antecipadamente. Saitama sorri com a possibilidade de lutar com a cigarra em sua forma completa, e grandes revelações foram realmente mostradas para nós de como o careca ficou sozinho na cidade Z. E assim, o capítulo termina.